Olá, aqui é o professor Sérgio do Mackenzie e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como preparar um arquivo de dados com informações do censo 2010 para depois você poder fazer a união com o shapefile e gerar mapas temáticos. Nesse exercício nós vamos montar uma planilha Excel com as seguintes informações: setores da capital de São Paulo, população de cada setor, quantidade de domicílios de cada setor, quantidade de domicílios que tem abastecimento de água, quantidade de domicílios que tem coleta de esgoto, quantidade de domicílios que tem coleta de lixo. Lembrando que só a capital de São Paulo tem mais de 18 mil setores censitários, então essa tabela vai ser bastante longa. E também que essas informações aqui, elas estão espalhadas por alguns arquivos que você tem lá no censo 2010. Então você não vai encontrar tudo num único arquivo. Aqui eu estou detalhando para vocês a localização dos dados. Então, por exemplo, a população do setor é a variável V002 do arquivo básico SP1. A quantidade de domicílios é a variável 001 do arquivo domicílio 01, SP1, e assim por diante. Então nós vamos, a primeira coisa, criar uma nova planilha Excel e copiar essas informações aqui dos arquivos para dentro do nosso projeto. Eu vou criar uma pasta para o meu projeto. Projeto Censo 2010. Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo Excel. Vou chamar de dados. Já vou abrir aqui no Excel, vai estar vazio. E agora eu preciso começar a copiar as informações. Então eu vou primeiro aqui nesse arquivo básico SP1. E eu vou pegar a variável V002, que é a população do setor. Na verdade, toda vez que você copia informações de um arquivo para o outro, é importante você levar também o código do setor. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a coluna A. Então, estou clicando aqui no cabeçalho, está selecionada. E eu vou pegar a coluna que tem a variável 002, que é essa coluna W. Eu vou segurar no teclado a tecla Ctrl e aí eu vou clicar aqui no W, porque aí eu consigo deixar as duas colunas selecionadas. Ctrl C para copiar. Agora eu vou lá no meu outro arquivo que está vazio e um Ctrl V para colar. Então eu já tenho aqui informação, o código do setor, e aqui população eu vou renomear, só para a gente lembrar o que é. Então já tem aqui população. As demais informações eu vou puxar lá do arquivo domicílio 01. Então vou fechar esse arquivo aqui do básico, que não me interessa mais. E eu vou lá no domicílio 01 e vou pegar os demais dados. Como eu mostrei no slide anterior para vocês aí, as colunas que me interessam é a coluna A, que é a coluna do código do setor. Me interessa a variável V001, que é a quantidade de domicílios. A variável V012, que é a quantidade de domicílios que tem abastecimento de água. A variável V017, que são os domicílios com coleta de esgoto. E a variável V035, que são os domicílios com coleta de lixo. Então essas aqui são as informações que me interessam. Ctrl C, vou lá no meu outro arquivo, Ctrl V, e aí esse arquivo aqui eu posso dispensar. Lembrando que aqui é domicílios.
Aqui é água, esgoto e lixo. Vou salvar. E agora, eu já tenho aqui reunidos todos os dados que eu preciso, né, para gerar meus mapas temáticos. O próximo passo é eu checar se esses dados aqui, eles correspondem ao mesmo setor que esse dado aqui. Porque pode ocorrer uma defasagem, né? Você tem, às vezes, um setor que não tem uma determinada informação. Por exemplo, eu tenho um setor que eu não tenho população. Então essa linha fica em branco, né? E acaba deslocando aqui, ele acaba desincronizando com o restante dos dados. Então eu preciso agora, de alguma forma, né, confirmar que esses dados que estão aqui correspondem exatamente ao mesmo setor desse dado aqui, ó. Então eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu não sei o quanto vocês conhecem de Excel. Para confirmar se as colunas são iguais, né, se o código que está na coluna A é igual ao código que está na coluna C, eu vou utilizar uma função do Excel, que é o igual C. Essa função igual C, ela tem 3 parâmetros, é um teste lógico, um resultado se o teste for verdadeiro e um resultado se o teste for falso. Como teste lógico, eu vou escrever a seguinte expressão: eu quero verificar se esse código é igual a esse código. E aí, se o resultado dessa comparação for verdadeiro, eu quero que nessa coluna apareça o valor 0. E se o resultado dessa expressão lógica aí for falso, eu quero que apareça o valor 1. Então, olha, aqui eu tenho o valor 0. Se tiver tudo correto, né, todas as linhas aqui vão estar com o valor 0 nessa coluna de checagem. Tá? Para copiar até lá embaixo, né, para todas as linhas, eu pego esse quadradinho que está no canto aqui, ó, um quadradinho bem pequenininho, coloco o mouse em cima, o cursor do mouse vai virar uma cruz magrinha, aí eu dou um duplo clique. Então isso é copiado para todo mundo da coluna. Tá? Agora, como é que eu faço para verificar rapidamente se todo mundo aqui é 0, ou seja, se os códigos bateram, né? Eu vou pegar nessa célula aqui, eu vou teclar a tecla END e a flechinha para baixo. Ó, de novo, END, flechinha para baixo. Eu fui lá para o último valor, para a última linha. Tá vendo? A linha 18.364. Tá? E para verificar rapidamente, aí eu vou usar uma outra função do Excel, que é a função de soma, e eu vou mandar ele somar todo mundo, desde da célula H1, aliás, H2, que é a que tem o primeiro 0 lá em cima, até essa célula aqui, que é a H18364. Olha, e aí eu vejo que a soma deu 0. Então, se essa soma deu 0, né, quer dizer que todos os valores dessa coluna aqui são 0. Tá? Então, eu acabei de confirmar que os dados são correspondentes. É importante você fazer essa checagem aí, né, para não ter problema de dados desencontrados. Por exemplo, você ter a população de um setor amarrada com a quantidade de domicílios de outro setor. Uma vez feito isso, vou apertar a tecla END e a flechinha para cima, né, vou voltá-la para cima, e vou excluir essa coluna. Eu não tenho mais interesse nessa coluna aqui, porque era uma coluna temporária aí só para verificação, né? Então, vou excluir. Código de setor, já que a coluna A e C são iguais, eu não preciso ter o dado duplicado, então vou excluir também. E está pronto aqui o meu arquivo de dados. Eu vou salvar novamente. Depois disso, seria importante você checar se os dados aqui estão completos. Você vai ter problemas nos seus mapas temáticos, né, se você tiver algum dado faltante. Por exemplo, pode ter um buraco no teu mapa temático, se você não tiver dados de algum setor. Então eu vou percorrer aqui a minha planilha, né? Isso aqui não é dado faltante, isso daqui é só a coluna que está estreita, né? Então vou aumentar ali. Então eu vou percorrer aqui e vou procurar se tem alguma célula aí com dado faltante. Olha, encontrei alguns aqui, ó. Por exemplo, esse X aqui, ó, isso vai dar problema.
Tá? Na hora que eu for fazer um mapa temático desse setor, um mapa, sei lá, de água, por exemplo, né, esse X aqui vai fazer com que o setor não apareça. Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho que arrumar isso daqui, ó. Tem mais aqui embaixo também. Tá? Como é que eu arrumo? Eu tenho que pôr um valor aqui. Ou eu ponho o valor 0, então põe aqui 0, 0 e 0. O que significa esse 0, 0, 0? Significa que nesse setor eu tenho 8 habitantes, eu tenho 3 domicílios, e desses 3 domicílios, nenhum tem abastecimento de água, nenhum tem coleta de esgoto e nenhum tem coleta de lixo. Então esse é o significado. Tá? Ou então, se você quiser, você põe o valor total. Se você quiser dizer que eles têm todos esses serviços, né? Como eu tenho aqui 3 domicílios, põe 3, 3 e 3. Então você está falando que todos os domicílios têm água, esgoto e lixo. Então isso vai depender de como você quer tratar essas informações. Você vai ter que decidir e colocar aí o valor adequado. Tá? Então tem vários aqui, eu não vou fazer isso aqui no vídeo, porque senão a gente vai demorar muito. Tá? Mas o ideal é você consertar a sua tabela de dados, preencher com as informações faltantes antes de prosseguir com o seu projeto. Uma outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu não posso comparar valores absolutos. Então, por exemplo, nesse primeiro setor, eu tenho 266 domicílios com abastecimento de água. Será que esse setor aqui, ó, vamos comparar esse com esse, né? Esse primeiro setor tem 266, esse tem 181. Será que eu posso dizer que esse setor aqui, de 266, o abastecimento de água dele é melhor do que desse daqui que tem só 181? Não dá para comparar valores absolutos, né? Você tem que pensar da seguinte forma. Nesse setor aqui eu tenho 268 domicílios, onde 266 tem abastecimento de água. Então quer dizer que tem 2 que não têm abastecimento. Já nesse outro aqui, embora o número seja menor, todos têm abastecimento de água. Né? Ó, 181 domicílios e 181 com abastecimento de água. Então comparar valores absolutos num mapa, por exemplo, fica muito difícil. O ideal é você fazer isso daqui em porcentagem. Por exemplo, esse daqui do 181, né, ele teria 100% de abastecimento de água. Esse outro aqui, ele teria, sei lá, 98%, 99%. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso daqui em porcentagem. Então, eu vou copiar essas colunas aqui para o lado. E vou calcular essas porcentagens. Por exemplo, porcentagem de domicílios com abastecimento de água vai ser igual a esse valor aqui, 266, dividido por esse valor 268. Então, olha, 99%, né? Tá bom? E isso eu posso copiar para todo mundo. Mesma coisa aqui no esgoto. Total de domicílios que tem coleta de esgoto, dividido pelo total de domicílios. E copio para todo mundo. E para o lixo também, né? Quantidade de domicílios que tem a coleta de lixo, dividido pelo total de domicílios. Então pronto, eu tenho aqui as colunas com os dados em porcentagem. Tá? Então, para o QGIS, eu vou montar mapas com porcentagem. Não me interessa essas 3 colunas aqui. Tá? Então, se eu quiser, eu posso até apagar essas colunas, porque lembre que são 18 mil linhas, e quanto mais informações eu deixar no meu arquivo, maior vai ficar o arquivo, mais lento vai ficar o processamento desse arquivo. Então, quanto menos informações você deixar, melhor. Tá? Só que aqui eu tenho um problema. Se eu apagar essas 3 colunas, olha o que aconteceu com as fórmulas, né? Acabou zerando. Tá?
Porque essa célula aqui, por exemplo, ó, o valor dela não é 0,99, o valor, o conteúdo dela é essa fórmula aqui, ó. Então, antes de fazer isso que eu quero, que é apagar essas 3 colunas que não interessam, eu vou duplicar essas colunas aqui, ó, selecionei, vou mandar copiar, e aqui do lado eu vou mandar colar, só que eu vou mandar colar só os valores. Então eu tenho a opção aqui de colar valores. Olha, aparentemente parece a mesma coisa, né? Só que se você clicar na célula, o conteúdo dessa célula aqui, ó, é 0,99. E o conteúdo dessa célula é uma fórmula. Tá? Então, essa coluna agora que eu criei aqui, essas 3, né, elas não dependem mais daqueles dados originais. Então, eu posso remover tudo que não me interessa. Eu posso jogar fora tudo isso e ficar só com os dados que eu vou utilizar para gerar os mapas temáticos. Então, posso gerar um mapa temático de população, de domicílio, porcentagem de domicílios com abastecimento de água e assim por diante. Tá? Se você quiser criar um arquivo CSV, eu aconselho você a formatar isso daqui e diminuir um pouquinho a quantidade de casas decimais. Então você coloca aqui com formato numérico e você coloca aí 2 casas, 1 casa, o que você achar mais interessante. Tá? Ou mais, né? 3 casas, 4 casas, você vai controlando aqui, ó. Vamos deixar com 4 casas. Tá? Então vou salvar aqui a minha planilha Excel. Vou exportar isso daí como CSV. Então salvar como. Já estou na minha pasta correta. Vou escolher aqui o CSV separado por vírgulas. Ok. Então já estou com os dados aí prontos para unir, né, com o shapefile de setores e depois gerar os meus mapas temáticos. Lá na minha pasta de projeto, eu tenho lá o CSV, vamos dar uma olhadinha como é que ele ficou. Olha. Tá? E no próximo vídeo eu mostro para vocês como é que a gente faz a união disso daí, como é que você gera os mapas temáticos. Espero vocês no próximo vídeo.